E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, contagem regressiva para a prova, né? Todo mundo se preparando, fiquem antenados essa semana, que a gente vai fazer uma semana bem especial para vocês, principalmente pensando nas provas desse final de semana agora, tá? Essa nossa questão que a gente vai resolver hoje é uma questão que fala sobre o sistema colonial, que é uma questão bem importante dentro da temática do Enem. Essa questão especificamente é a questão 68 do vestibular azul de 2018, e ela fala o seguinte pra gente: o encontro entre o velho e o novo mundo, ou seja, o que era apelidado pelos europeus de velho mundo era a Europa, e o que era apelidado pelos europeus de novo mundo é exatamente a América. Que a descoberta de Colombo tornou possível é de um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista, como se dizia então. É um mistério, e um mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória é fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tornar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Esse texto é um texto de um pesquisador chamado Todorov. Ele é um texto bem interessante, aliás, o livro dele é um livro bem interessante porque ele fala exatamente, ele é uma das grandes referências que a gente tem na análise em relação ao termo do etnocentrismo. Em vídeos passados, a gente falou muito sobre o etnocentrismo e o Todorov, ele é um dos pesquisadores que aborda muito essa temática, que fala muito sobre esse conceito do etnocentrismo e, ao mesmo tempo, esse conceito do eurocentrismo. Galera, especificamente sobre o que o Todorov está falando nesse texto. Ele está falando exatamente sobre a colonização da América, sobre o processo de conquista do continente americano, mais especificamente da região que a gente vai chamar de América Espanhola. Então, quando ele aborda aí, né, o Hernán Cortés e, ao mesmo tempo, Montezuma, ele está falando especificamente sobre a conquista do famoso Império Azteca, que naquela época se localizava num país que hoje a gente conhece como México. E essa região, ela acaba sendo conquistada pelo Hernán Cortés. Diferentemente do nosso território, ou seja, do território brasileiro, a conquista da América Espanhola foi muito mais difícil de ser realizada por parte dos espanhóis do que foi a conquista da América Portuguesa. Isso aconteceu porque a região da América Espanhola, a região que os europeus vão tomar para si e vão chamar de América Espanhola, era habitado, era ocupado por dois grandes impérios. O Império Azteca, localizado mais ao norte, que é exatamente na região do México atual, e, ao mesmo tempo, o Império Inca, localizado em países, por exemplo, que hoje a gente conhece como Bolívia e Peru. E exatamente por conta da organização desses impérios, a ocupação, a conquista desses territórios era muito mais custosa e, ao mesmo tempo, demorada do que a conquista do território que vai ser chamado pelos portugueses de América Portuguesa. Aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, graças aos índios, porque esse nome ele vem exatamente da cultura indígena, né? Quem chama o nosso território de Brasil são os índios. O nosso território ele foi mais facilmente conquistado porque as nossas tribos elas eram caracterizadas predominantemente como tribos nômades ou seminômades. Então, a gente não tinha grandes impérios, como no caso do Império Azteca e como no caso do Império Inca. O Hernán Cortés, para conquistar o México, assim como Francisco Pizarro, para conquistar o território do Império Inca, eles vão utilizar como uma das suas principais estratégias o uso da cultura ameríndia, ou seja, eles vão ficar estudando de fato. Então, eles migram para aquela região, eles começam a estudar a cultura deles, eles começam a tentar entender como é que funcionava a cultura deles, principalmente o aspecto religioso. E, a partir daí, eles começam a utilizar a cultura desses povos ameríndios contra eles próprios. Existe um escritor chileno conhecido como Pablo Neruda, que ele vai resumir esse processo da colonização espanhola através de 3 termos: cruz, espada e fome. O que ele está querendo dizer com isso? Os espanhóis, eles se fingiram de serem deuses. Então, quando Montezuma ele abre o seu território para receber os espanhóis, ele acreditava que o Hernán Cortés, na verdade, não era o Hernán Cortés, era o deus Quetzalcóatl, porque os espanhóis eles aprenderam
que os índios eles estavam esperando a chegada do seu Deus. E aí, no lugar do seu Deus, chegaram os europeus, chegaram os espanhóis. O Montezuma ele demorou a perceber que esses espanhóis, na verdade, não eram deuses, e quando ele percebeu, o território já tinha sido, né, já tinha recebido a entrada daqueles espanhóis, e aí é o momento que a gente começa a ter a guerra, que a gente começa a ter o embate entre os espanhóis e entre os astecas. A mesma coisa vai acontecer também no sul, na América do Sul. Então, o Francisco Pizarro ele vai utilizar a mesma estratégia que foi utilizada pelo Hernán Cortés no norte. Isso significa dizer que também os incas eles acabaram sendo enganados pelos espanhóis. O segundo processo, né, depois que você, de certa maneira, usa a religião deles contra eles e, ao mesmo tempo, introduz a religião católica, porque os espanhóis, a partir do momento que eles se passaram pelos deuses dos incas e dos astecas, e eles demonstraram para esses astecas e para aqueles incas, para os astecas e para os incas, que na verdade eles não eram deuses, coisa nenhuma, isso acabou levando a um certo descontentamento daquela população. Imagina que você tem uma fé, você acredita no seu Deus, e aí de repente a sua fé ela é abalada. Foi exatamente isso que aconteceu. E naquele momento em que a fé dos astecas e que a fé dos incas estava sendo abalada, a Igreja Católica entra com a cruz para tentar trabalhar com uma lógica de que a igreja cristã é a verdadeira religião. Só que, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente já tinha a guerra rolando. E, novamente, os espanhóis vão utilizar a cultura ameríndia contra os próprios índios. Havia, por exemplo, uma crença de que a imagem de um homem andando montado no cavalo era exatamente a personificação do diabo. E os espanhóis eles vão se apresentar assim para o povo ameríndio. Então, imagina você estar lutando, né, contra uma pessoa sem, de fato, entender que você está lutando contra outro soldado. Você acredita que você está lutando contra forças que sejam demoníacas. E, para piorar a situação, esses índios começam a passar fome, porque as suas terras, os seus campos, a sua produção agrícola começa a ser completamente destruída pelos europeus, pelos espanhóis nesse processo. E para piorar a situação, os espanhóis eles também vão perceber que dentro do Império Azteca e dentro do Império Inca haviam divergências entre as tribos que compunham aquele império. E eles começam a utilizar essas divergências como vantagem. Então, eles começam a se aproximar dessas tribos dissidentes, dessas tribos que tinham uma certa inimizade, né, com aquele império, que tinham sido, inclusive, anteriormente dominadas por aquele império. E aí os espanhóis começam a buscar o apoio dessas tribos dissidentes também para vencer essa guerra contra o Império Azteca e contra o Império Inca. Logo, quando a gente pensa nesse contexto de conquista e quando a gente pensa nas estratégias utilizadas pelos espanhóis, a gente pode entender que o nosso gabarito é a letra C, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar que as doenças elas foram também um fator fundamental. Foi, gente, de fato foi. Agora, essa doença não necessariamente ela foi trazida para cá de maneira proposital, tá? O próprio contato que a gente tem entre os povos faz com que a gente tenha propagação de doenças, propagação de vírus, né? A gente está no meio de uma pandemia global, então eu imagino que agora vocês tenham ainda mais noção disso. Simplesmente o contato entre culturas, o contato entre os povos, ele acaba levando à transmissão de doenças, mesmo que essa não seja a sua real intenção, mesmo que essa não seja a sua real estratégia. Então, quando a gente pensa na estratégia em si, a gente pensa em algo que era racional por parte dos europeus. Era racional por parte dos europeus essa aproximação com as tribos dissidentes. Galera, beijos, até amanhã!